você pode conhecer a história da invasão da Rússia à Ucrânia de cor. Mas aqui está o que vira a história de cabeça para baixo. Alguns russos estão escolhendo lutar pela Ucrânia. Eles estão pegando armas, cruzando fronteiras e arriscando suas vidas para se opor ao seu próprio país. Neste ano, 3 milícias russas independentes se rebelaram contra o próprio Estado. Denis Nikitin é o fundador do Corpo de Voluntários Russo, uma milícia que luta ao lado da Ucrânia. Um grupo de russos está treinando para entrar em batalha contra seus compatriotas. A nova unidade, oficialmente parte das Forças Armadas Ucranianas, é conhecida como Batalhão Siberiano. E em breve, eles estarão mirando nas posições russas. Eles fazem parte do Batalhão Siberiano. São pessoas de cidades como Moscou, lugares distantes como Yakutsk ou cidades menores como Irkutsk, que decidiram lutar contra o próprio sistema com o qual cresceram. O mais incrível é que essas histórias não vêm apenas de sonhadores ou manifestantes revoltados. Alguns são ex-soldados que já lutaram por Putin, enquanto outros são minorias étnicas sobrecarregadas por razões que abordaremos em breve. Neste vídeo, exploraremos as histórias mais impressionantes da guerra. Russos que arriscam exílio, tortura ou até mesmo a morte para enfrentar a máquina de guerra de Putin. Eles não apenas mudaram de lado, se afastaram da segurança, de casa e de tudo que conheciam para lutar por algo melhor. Se acha que mais pessoas deveriam ouvir suas histórias, curta e inscreva-se. Seu apoio quebra o silêncio e mostra ao algoritmo que essa história é importante. Para entendê-los melhor, vamos conhecer esses voluntários e o que os motiva a tomar uma posição tão audaciosa. Não são apenas pessoas que sentem pena da Ucrânia e querem enviar ajuda. São russos que rejeitam a forma como seu país é governado. Eles não odeiam a Rússia em si. Frequentemente se orgulham de sua pátria, mas não toleram o controle rígido de Putin. Muitos desejam acabar com o seu controle e restaurar um sentimento de orgulho e liberdade para a Rússia. Eles enxergam a guerra na Ucrânia como parte de um problema maior, reflexo de um governo corrupto que silencia vozes e concentra o poder nas mãos de poucos. Alguns sonham com uma Rússia, onde as pessoas possam expressar suas opiniões livremente, sem temer represálias. Outros desejam que suas regiões distantes de Moscou tenham mais influência na administração local. Esse movimento ganhou força com a invasão total da Rússia em 2022 e tem crescido desde então. Em 2025, autoridades ucranianas estimam que aproximadamente 2.500 a 3.000 russos estão lutando de alguma forma pela Ucrânia. Apesar de ser difícil determinar números exatos, já que muitos mantêm sua identidade em segredo por segurança, uma coisa é certa. Isso não são apenas algumas pessoas, é um movimento real que está ganhando terreno. Essa variedade também se reflete em seus antecedentes. Um olhar mais atento revela o quão diferentes esses voluntários são entre si. Eles vêm de todas as camadas sociais, o que torna a escolha de lutar ainda mais impressionante. Alguns são ex-soldados russos que serviram no exército, mas se cansaram de ordens que consideravam erradas. Muitos enviados à Ucrânia no início da guerra testemunharam a destruição de perto. Cidades destruídas e famílias despedaçadas fizeram com que decidissem não mais lutar pela Rússia, mudando de lado. Outros são ativistas que protestavam na Rússia, segurando cartazes ou postando online, mas fugiram quando a polícia começou a reprimir. Alguns são ex-prisioneiros de guerra capturados pela Ucrânia que optaram por ficar e lutar em vez de retornar à Rússia, onde poderiam enfrentar punições ou algo pior. Então, existem minorias étnicas de lugares como Buryatia, Yakutia ou Kalmykia. Esses grupos sentem que Moscou os trata como cidadãos de segunda classe. Eles são frequentemente enviados para as partes mais perigosas da guerra em números enormes, comparados aos outros. Estudos independentes indicam que soldados dessas regiões estão morrendo de 2 a 3 vezes mais do que os russos étnicos das grandes cidades. Por exemplo, as minorias representam cerca de 1 em cada 10 pessoas na Rússia, mas 1/4 dos soldados mortos na Ucrânia. Isso ocorre porque a pobreza em suas regiões os leva a assinar contratos militares para sobreviver, sendo então enviados para as piores batalhas com pouco amparo. Os Buryats, por exemplo, são de uma região próxima à Mongólia, possuindo língua e tradições próprias. Muitos se alistam no exército por falta de empregos, mas acabam nos lugares mais perigosos. Em 2024, relatórios da Ucrânia disseram que as unidades Buryat perderam cerca de 30% de seus combatentes em batalhas ao redor de Donetsk. Os Yakutis, que habitam o extremo norte congelante, enfrentam dificuldades similares devido ao clima rigoroso da região.
Os Kalmyks, um povo budista das estepes do sul, sentem que Moscou não se importa com eles. Para esses grupos, a guerra é apenas mais uma maneira de a Rússia usá-los, como fez em conflitos antigos em lugares como a Chechênia. Quando eles se juntam ao lado da Ucrânia, estão lutando contra esse sistema injusto. Eles trazem habilidades do exército russo, como lidar com o frio ou usar certas armas, que ajudam muito a Ucrânia. Eles conhecem as táticas, pois já treinaram com os mesmos oficiais que agora combatem. Isso dá à Ucrânia uma grande vantagem ao planejar ataques ou defesas. Saber o que os motiva torna seus próximos passos mais claros. Eles não apenas cruzam a fronteira para lutar sozinhos. Eles se unem em unidades, transformando sua raiva e experiência em algo útil para a Ucrânia. Um dos principais grupos é o Corpo de Voluntários Russo. Corpo de Voluntários Russo. Esta unidade é conhecida por ações ousadas, como infiltrar-se pela fronteira para a Rússia e regiões como Bryansk ou Belgorod, visando atingir linhas de suprimento ou causar problemas. As incursões obrigam a Rússia a retirar tropas da frente para proteger seu território. O RVC é liderado por Denis Nikitin, conhecido como White Rex. Ele é uma figura controversa porque já foi associado a ideias nacionalistas de extrema-direita no passado. Falaremos mais sobre isso depois. Mas, nesta guerra, o RVC foca em combater Putin, visto por eles como o real inimigo dos verdadeiros valores russos. Em maio de 2024, eles invadiram Belgorod, capturando aldeias por algumas horas e destruindo equipamentos russos. A Ucrânia disse que destruiu mais de 15 veículos nesse ataque. A Rússia chamou isso de terrorismo, mas o RVC disse que queriam mostrar que as fronteiras da Rússia não são tão seguras quanto o Kremlin afirma. Um lutador disse mais tarde que voltar para a Ucrânia parecia estranho. Ele passou a vida inteira pensando na Rússia como sua casa. Mas agora era o lugar que ele tinha que atacar para salvá-lo. A Ucrânia mantém distância pública do RVC devido ao passado de Kapustin, mas ainda colaboram para interromper as cadeias de suprimentos russas. O RVC tem cerca de 200 combatentes, principalmente russos, que cruzaram no início da guerra. Eles costumam usar armas russas capturadas, fazendo parecer que a Rússia está lutando contra si mesma. Recentemente, suas forças especiais atacaram posições russas com metralhadoras pesadas perto de Kupiansk. Eles até conseguiram drones navais avançados Katrin em abril deste ano para apoiar ataques no Mar Negro. Porém, nem todos os voluntários desejam invadir e sumir. Alguns planejam a longo prazo. Construir uma força capaz de um dia marchar de volta para a Rússia é mais do que criar uma unidade sombra. Isso nos leva à Legião da Liberdade da Rússia, ou Força da Rússia Livre, que começou em 2022 com desertores russos e prisioneiros de guerra que se recusaram a voltar para casa. Hoje, com mais de 1000 lutadores, seu objetivo é claro: derrubar Putin e construir uma Rússia com liberdade de voto e expressão. O programa Caminho da Honra ajuda os soldados russos a desertarem com segurança, fornecendo suporte e uma rota de saída. Isso trouxe centenas de novos lutadores, especialmente após a Rússia perder muito em batalhas como Bakhmut. Alguns desertores chegam tremendo, ainda em uniformes russos, com etiquetas de amigos mortos nos bolsos. Eles trocam esses uniformes pelos ucranianos e vão direto treinar. No final de 2024, durante uma contra-ofensiva em Kharkiv, a Força da Rússia Livre ajudou a repelir as forças russas, retomando mais de 150 quilômetros quadrados de terra. Eles são excelentes em combates urbanos, onde a luta é próxima e brutal. Em junho, atingiram um depósito de combustível russo em Zaporizhia ocupada, prejudicando o abastecimento e retardando um ataque. Diferente do RVC, a Força da Rússia Livre é menos controversa por pressionar pela democracia, recebendo melhores equipamentos da Ucrânia, como drones e armas antitanque. Seus líderes, em sua maioria ex-militares, os tornam confiáveis em combate. Eles também fazem vídeos e postagens online, chamando os russos para resistir a Putin, que alcançaram milhões. A inteligência ucraniana diz que essas mensagens levaram cerca de 200 soldados russos a desertar até agora este ano. Em março, eles completaram 3 anos de luta, demonstrando seu compromisso persistente. E então, existem aqueles que não estão apenas lutando por uma Rússia livre. Eles estão lutando por suas terras natais esquecidas, lugares que Moscou usou por décadas sem dar nada em troca. Isso nos leva ao Batalhão Sibir, formado principalmente por Beriats, Yakutis e outras minorias siberianas.
Este grupo, formado em 2023, tem cerca de 60 combatentes e assume uma posição forte contra o que eles chamam de Império de Moscou. Eles veem o governo da Rússia como usando regiões distantes, como a deles, para lutar suas guerras, enquanto dão pouco em troca. O batalhão deles é liderado por Vladislav Amosov, um ex-oficial da inteligência militar, diretoria principal de inteligência da Rússia, que desertou após ver como as minorias recuavam no exército. Em julho, atacaram um depósito de suprimentos em Luhansk ocupado, destruindo combustível e armas no valor de milhões de dólares. Para Amosov, não era apenas estratégia. Ele diz que ver soldados russos capturados, chamando-o de traidor, o lembrou de por que ele partiu, pois se recusou a ficar em silêncio enquanto seu povo era usado como bucha de canhão. As habilidades do batalhão Cyber, obtidas nas duras condições da Sibéria, como sobreviver a invernos congelantes e navegar em terrenos difíceis, são valiosas em batalhas como as de Zaporizhia, onde mantiveram abertas as rotas de abastecimento durante fortes nevascas. A Ucrânia confia neles porque sua raiva contra Moscou é profunda, tornando improvável que eles voltem atrás. O batalhão usa suas incursões para mostrar que o povo russo está se voltando contra a Rússia, compartilhando vídeos de suas missões em solo russo. Em julho, eles capturaram soldados russos feridos em combate na floresta de Kharkiv. Esses grupos nem sempre trabalham sozinhos, e essa cooperação aumenta a complexidade de seus esforços. Em março do ano passado, o RVC Força da Rússia Livre e o Batalhão Sabir trabalharam juntos em uma incursão em Belgorod. Eles cruzaram da Ucrânia, mantiveram o terreno por horas e forçaram a Rússia a enviar 10.000 soldados para lidar com eles, retirando esses soldados da luta em Donetsk. Relatórios ucranianos dizem que a incursão destruiu equipamentos e causou dezenas de baixas russas. Esse tipo de ação conjunta mostra como esses voluntários assumem trabalhos perigosos que o exército regular da Ucrânia pode evitar. Mas nem sempre é tranquilo. A Ucrânia precisa equilibrar objetivos distintos, como o nacionalismo do RVC, o impulso da Força da Rússia Livre pela democracia e as demandas da Sibéria por direitos regionais para manter todos cooperando. Algumas unidades incorporam facções menores, como o RVC, que adicionou o grupo Karelian no final de 2023, incluindo separatistas do noroeste da Rússia em busca de mais independência para suas áreas. O que os leva a arriscar tudo é estarem fartos da situação atual. Eles estão irritados com a forma como Putin reprime a liberdade de expressão, prende manifestantes e comete crimes de guerra. Em junho, a Organização das Nações Unidas confirmou mais de 13.300 mortes de civis na Ucrânia, com milhares provavelmente não contabilizados em locais como Mariupol, onde quarteirões inteiros permanecem em ruínas. Os voluntários ouvem sobre tortura, valas comuns e escolas bombardeadas, e isso os atinge fortemente. Eles sentem que não fazer nada os torna parte do problema. Muitos também têm razões pessoais. Muitos perderam entes queridos ou amigos em protestos na Rússia, onde mais de 20.000 pessoas foram presas por se manifestarem desde 2022, segundo grupos como o OVDINFO. Outros perderam entes queridos ou companheiros de armas em ataques sem sentido, como em Bakhmut, onde comandantes russos enviaram tropas repetidamente para a morte. Essas perdas alimentam sua determinação para lutar pelo que é certo. Para as minorias étnicas, os motivos são ainda mais profundos. Grupos como os Bryats e os Yakuts são enviados para as piores partes da guerra. Eles são tratados como bucha de canhão, enviados para morrer em locais como Donetsk e Kharkiv. Relatórios recentes destacam como os povos indígenas do Ártico e os migrantes da Ásia Central estão superrepresentados nas baixas, com a Rússia os coagindo a servir. Eles desejam uma Rússia onde suas comunidades não são exploradas e onde possuem uma voz genuína. Muitos também enfrentam ameaças pessoais, como prisão por se manifestarem ou assédio às suas famílias. Para eles, fugir para a Ucrânia é a única maneira de viver sem medo. Eles enxergam a neutralidade como vitória do sistema. Então, pegar em armas parece o único caminho. Seus sonhos para a Rússia são diversos. Alguns desejam uma democracia plena, onde todos votam e falam livremente. Outros desejam mais autonomia regional para reduzir o controle de Moscou. Um ditado entre os lutadores da Sibéria é que eles preferem morrer livres do que viver como marionetes de Putin. Essa crença os motiva, por isso,
Os programas de deserção tiveram um aumento de 15% nos soldados russos buscando ajuda este ano. Analistas estimam que desde 2022, as deserções podem ter passado de 50 mil, indicando baixo moral nas tropas. Esses voluntários não apenas lutam, mas também trazem algo especial para o esforço de guerra da Ucrânia. No campo de batalha, eles são essenciais. Suas incursões em regiões russas como Bariansk ou Kursk criam caos, obrigando a Rússia a proteger suas fronteiras. Os ataques no início do ano ocuparam milhares de soldados russos, aliviando a pressão sobre cidades ucranianas como Kharkiv. As táticas de ataque e fuga da Força da Rússia Livre, como explodir depósitos de combustível ou emboscar comboios, atrasam os avanços russos. Em Donetsk, a sabotagem deles atrasou os ataques por semanas. Em lutas difíceis na cidade como em Bakhmut, o conhecimento deles das táticas russas faz a diferença. Muitos foram treinados no exército russo, conhecendo as estratégias dos comandantes, movimentação das tropas e possíveis falhas. No início deste ano, os combatentes da Força da Rússia Livre e RVC ajudaram a manter as ruas em Bakhmut, salvando uma unidade ucraniana de ser cercada. A capacidade dos siberianos italianos de operar em invernos rigorosos assegurou o abastecimento durante nevascas, entregando munição aos soldados isolados. Seus ataques não visam apenas atingir linhas de suprimento, mas também enviar uma mensagem tanto para os ucranianos aliados quanto para os russos que observam do outro lado da fronteira. Como eles conhecem tão bem as bases, comboios e sistemas russos, eles podem atingir alvos importantes. Em junho, a Força da Rússia Livre explodiu uma ponte em Rostov ocupado, cortando rotas-chave para reforços russos e custando milhões em atrasos. Líderes como Amosov, ex-integrante do Diretoria Principal de Inteligência, compartilham detalhes de alto nível sobre o funcionamento dos postos de comando russos. Isso ajudou a Ucrânia a atacar um posto em Luhansk, eliminando altos funcionários e jogando os planos no caos. Até junho, relatórios ucranianos atribuem a esses voluntários mais de 150 missões de sabotagem, embora seja difícil confirmar o número exato. Além de lutar, eles têm um grande impacto simbólico. Ver russos lutando contra russos fura a afirmação de Putin de que todos na Rússia apoiam a guerra. Seus vídeos mostrando bandeiras russas queimando ou soldados capturados se espalham online e geram questionamentos. A Ucrânia utiliza mensagens da Força da Rússia Livre em sua propaganda no Telegram, que alcançaram 4 milhões de russos este ano, resultando em 1.000 soldados entrando em contato com linhas diretas de deserção. Este golpe mental é tão grande quanto qualquer tanque que eles possam destruir. Isso inspira pequenos atos de resistência doméstica na Rússia, com um aumento nos casos de sabotagem, como cortes de energia ou descarrilamento de trens. Mas o trabalho deles vem com limites e enormes riscos. A Ucrânia não confia totalmente neles, e é fácil entender o porquê. É difícil provar lealdade quando se vem das fileiras inimigas. Cada voluntário é investigado, às vezes por meses, e alguns enfrentam restrições sobre quais missões podem participar. Neste ano, a inteligência ucraniana descobriu espiões disfarçados de desertores, intensificando a fiscalização. Essa suspeita cria tensão. Os voluntários frequentemente se sentem como se estivessem sob um microscópio, provando seu valor diariamente. Se a Rússia os capturar, é quase certa a morte, muitas vezes após tortura. Desde 2022, tribunais russos aplicam prisão perpétua por traição e quase 100 voluntários foram executados, de acordo com grupos de direitos humanos. Suas famílias em casa também enfrentam problemas: batidas policiais, perda de empregos ou pior. Somente este ano, mais de 600 famílias relataram assédio. Os voluntários tentam se esconder com máscaras ou nomes falsos, mas a tecnologia russa de reconhecimento facial dificulta isso. Há também o risco de serem usados e descartados. A Ucrânia precisa desses lutadores agora. Mas e quando a guerra acabar? Alguns temem ser vistos como responsabilidades, principalmente se as negociações de paz forçarem a Ucrânia a se afastar dos dissidentes russos. Os voluntários sabem disso, mas continuam lutando. Seu impacto, embora real, não é um divisor de águas por si só. Ainda são uma força pequena, mas seu impacto é muito maior do que o tamanho sugere. No entanto, o futuro ainda é muito incerto, e os riscos pós-guerra permanecem altos. Esses grupos geram muita discussão. A Ucrânia necessita de suas habilidades, mas alguns, como o RVC, causam problemas.
O passado de extrema-direita de Kapustin deixa os países ocidentais nervosos, e alguns funcionários europeus questionam os laços da Ucrânia com o RVC. A Ucrânia afirma que o RVC opera independentemente, mas ainda colaboram em incursões, criando um equilíbrio delicado. Notícias sobre o RVC provocam discussões sobre se a Ucrânia está se apoiando em extremistas. Deixar o RVC implicaria perder um aliado eficaz em frustrar os planos russos, portanto, não é uma decisão simples. O Força da Rússia Livre e o Batalhão Siber são menos criticados. O discurso democrático do Força da Rússia Livre e o foco de Sabir nas lutas das minorias se alinham melhor com a mensagem da Ucrânia. Apesar disso, muitos ucranianos desconfiam dos lutadores russos, temendo que eles tenham motivos ocultos para se alistar. Visões internacionais divergem. Alguns aliados temem a extrema-direita, enquanto outros consideram os voluntários cruciais para enfraquecer Putin internamente. A Rússia usa tudo isso para alimentar sua própria história. A mídia estatal russa chama os voluntários que lutam contra o próprio governo de traidores ou nazistas. Isso ajuda Putin a reunir apoio e justificar o envio de mais tropas para a fronteira, ou bombardear áreas onde possam estar os voluntários, às vezes matando civis. É um ciclo confuso, onde as ações dos voluntários beneficiam a Ucrânia, mas também trazem problemas. A Rússia intensificou sua caçada, com a Serviço Federal de Segurança matando diversos voluntários este ano, incluindo ataques direcionados como uma bomba de carro em Kyiv, que eliminou 2 líderes da Força da Rússia Livre. O destino dos voluntários após a guerra é uma questão importante sem resposta definida. Se a Ucrânia vencer, alguns esperam ficar lá, vendo que é mais seguro do que a Rússia sob Putin. Até agora, cerca de 1.200 se candidataram para viver na Ucrânia, mas apenas 250 passaram pelas rigorosas verificações de segurança. O apoio da Força da Rússia Livre à democracia pode ser bem-vindo, mas os laços nacionalistas da RVC podem ser arriscados. Se Putin continuar no poder, voltar para a Rússia está descartado. Novas leis lá implicam em prisão perpétua e humilhação pública para desertores. Mais de 600 famílias de voluntários já perderam suas casas ou pensões até agora. Partir para outros países como Polônia ou Lituânia é uma opção, mas é difícil. Apenas 350 conseguiram asilo e lugares como a Alemanha rejeitaram muitos mais por preocupações com o extremismo. Alguns voluntários podem acabar sem ter para onde ir, presos sem um país. Alguns mencionam criar comunidades no exílio, mas é difícil sem recursos ou suporte. Essa incerteza os pressiona, mas também os motiva a provar seu valor em mais missões. A luta deles também aponta para um problema maior na Rússia. Protestos contra a guerra já levaram a mais de 20 mil prisões até agora. Apenas observe este caso de brutalidade absoluta. As invasões e vídeos dos voluntários inspiram pequenos atos de resistência, como cortar a energia de bases militares ou descarrilar trens, que aumentaram 25% este ano. O apelo da Força da Rússia Livre por eleições livres anima a juventude russa online. A pressão de Sabir por poder regional fala com as minorias que compõem 1 em cada 5 russos. Até mesmo o nacionalismo da RVC atrai pessoas que querem uma Rússia livre do governo de Putin. As ideias nem sempre se alinham, e o controle rigoroso da Rússia, com câmeras vigiando 80% das cidades, torna a dissidência arriscada. Pesquisas indicam que a maioria dos russos, entre 50% a 70%, ainda apoiam Putin, apesar de muitos permanecerem em silêncio. Não é uma revolta completa, mas as ações dos voluntários plantam sementes para a mudança. Pesquisas com soldados russos na Ucrânia mostram que quase 3/4 querem um fim imediato para a guerra, sugerindo um crescente cansaço. O fardo emocional de sua escolha os impulsiona adiante. Eles vivem com perigo constante, sabendo que cada missão pode ser a última. A Ucrânia nem sempre pode proteger seus cidadãos, pois seus recursos estão comprometidos na defesa de cidades como Odessa, duramente atingida este ano, com mais de 2.000 mortes civis. Apesar disso, os voluntários seguem se inscrevendo. Eles treinam em campos secretos, aprendendo a usar armas da OTAN como dardos contra seu antigo exército. O compromisso deles vem da crença de que lutar agora pode salvar vidas mais tarde, mesmo que eles próprios não vejam os resultados. Essa história não se encaixa em uma única caixa. Esses voluntários não são apenas heróis ou traidores.
São pessoas presas em uma guerra que impõe escolhas difíceis. A Ucrânia depende deles para vitórias táticas, mas os mantém afastados para evitar repercussões políticas. A Rússia os demoniza para mobilizar seu povo, mas teme a dúvida que eles semeiam. O número cresceu para mais de 2.500 combatentes, ativos um pequeno, mas crescente espinho no lado do Kremlin. Eles escolheram agir, arriscando tudo por uma chance de uma Rússia diferente. Seja eles o primeiro passo para a mudança, ou apenas uma nota de rodapé, a luta deles prova que, mesmo em guerra, alguns atravessarão linhas pelo que acreditam. Em uma guerra baseada em medo e controle, esses russos optaram por algo inesperado por Moscou: lutar pela liberdade, mesmo que isso custe tudo a eles.